Olá, meu querido ouvinte e amigo em Cristo Jesus, você que um dia tem aceitado o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, assim como eu gostaria de lhe falar sobre um assunto que tem causado muita polêmica e muita divisão entre o povo de Deus, entre os cristãos, entre os evangélicos. Eu gostaria muito de te falar o meu nome e mais ainda de te mostrar o meu rosto, que você pudesse realmente me ver e saber quem eu sou. Mas eu não vou mostrar por uma questão de retaliação, pois sei que o que eu estou prestes a te falar, a te esclarecer e a te explicar sobre determinado assunto e determinada metodologia que tem surgido nos últimos anos. Eu sei que muitos são os que se tornaram fanáticos por causa dessa metodologia, deste assunto. Por isso, eu vou evitar, por uma questão de segurança, por uma questão de particularismo, vou evitar te dar informações a meu respeito. Mas sei que o que eu te falarei e o que nós falaremos, o que você ouvirá aqui neste trabalho, você vai poder comprovar que não é simplesmente fruto da minha imaginação, nem simplesmente aquilo que eu penso e aquilo que eu acho, mas são fatos verídicos, os quais você vai poder comprovar que o Evangelho, que a Igreja de Cristo, nunca foi tão atacada por pessoas mal intencionadas, por homens maus e perversos. Como disse o apóstolo Paulo, vão arrastar os discípulos atrás deles. E também se cumpriu o que Jesus diz em sua palavra, que no final dos tempos, movidos por avareza, fariam comércio de vós. Então aqui neste momento, me desculpe aqui a minha simplicidade, pois eu não sou um profissional, não sou um locutor, não sou nenhum expert, mas quero aqui apenas passar aquilo que eu tenho visto e que tenho comprovado através da palavra de Deus, sobre muitas coisas absurdas que têm surgido nos últimos anos no meio do povo de Deus. Na última década e nos últimos anos, a qual estamos vivendo, muitas igrejas trocaram a sua metodologia tradicional por certas metodologias novas que têm surgido nos últimos anos. E alguns desses métodos, o principal deles é o G12, que foi o primeiro a ser ouvido aqui no Brasil. Também conhecemos o M12. Também conhecemos outros modelos. E aqui no estado do Ceará, pois é de onde eu estou falando, sou cearense, sou nordestino. E aqui no Ceará, depois do G12, do M12, nós conhecemos aqui o chamado MDA, Modelo de Discipulado Apostólico. Essas três metodologias, G12, M12 e MDA, é o que está predominando no Brasil, e o MDA aqui no estado do Ceará, na região de Fortaleza. E é sobre essa metodologia que nós podemos juntar tudo e chamá-las do que muito se está falando hoje por trás dos bastidores, que é a famosa igreja em célula, que é a visão celular. Igreja em células, visão celular. A partir desta palavra, visão celular, muitas outras metodologias de trabalho
outros rótulos semelhantes a G12, M12, M12, 12A. Muitos têm surgido com novas metodologias, mas que todas elas chegam a um único lugar e a um único nome, que é a visão celular, que é a divisão da igreja tradicional em igreja em células. E o meu objetivo com esse trabalho não é dizer que é bom e nem dizer que é tão ruim. Mas se eu tivesse que escolher uma, eu diria que é extremamente perigosa e maléfica essa metodologia. Eu sei que muitas pessoas, muitos crentes, muitos cristãos, são capazes até de jurar, e talvez até de pé junto, dizendo que isso é uma metodologia de Deus, como os seus próprios desenvolvedores dizem que foi algo dado pelo Espírito Santo. Como eu disse no início, sei que muitos se tornaram fanáticos e que estão aí defendendo a todo custo essa nova metodologia implantada por homens e não por Deus, implantada pela vontade humana e não pela direção do Espírito Santo, como muitos estão dizendo. E aqui nesse trabalho, eu vou te dizer de onde veio, quem criou, qual o objetivo e quais as consequências que está trazendo e que vai trazer ainda mais para a Igreja do Senhor Jesus. Também vou revelar algo muito profundo e muito obscuro que está por trás de todas essas metodologias que têm aparência de cristã, têm aparência de espiritualismo verdadeiro, mas que por trás dos bastidores é uma verdadeira armadilha do inimigo para enganar os verdadeiros crentes, para enganar aqueles que creem realmente nas Escrituras como autoridade, como palavra final para a sua vida cristã. Pelas coisas que eu falarei aqui contra essas metodologias, talvez você me perguntará: por que você está fazendo isso? E por que está falando tais coisas a respeito dessa metodologia? E eu vou te responder no decorrer desse trabalho, e você vai entender o porquê que eu resolvi fazer esse trabalho de denúncia e de alerta com respeito a essa metodologia. E o meu objetivo aqui é descrever sobre o MDA, pois é o que está na minha região e é o que eu posso dizer desde já, que fez com que eu saísse da igreja aonde eu congregava, não só a mim, mas muitos, ou praticamente metade das pessoas veteranas que estavam lá, foram expulsas e deixadas de lado porque não aceitaram e não se encaixaram nessa nova metodologia. Essa metodologia que nos afastou e que nos dispersou é o tal do MDA, que é o meu ponto central aqui. Mas antes que eu possa te falar sobre o MDA, eu tenho que começar do ponto zero, onde tudo começou. E tudo começou quando um padre espanhol de nome José Maria Escrivá de Balaguer e Albas. Este padre espanhol, padre católico, foi o criador do G12 em 2 de outubro de 1928. Inicialmente, ele criou uma metodologia, uma organização por ele mesmo designada. E o nome dessa organização chamava-se e ainda chama-se Opus Dei, que em latim significa obra de Deus. Havia na pré-organização 13 clérigos, todos com votos declarados e sacramentados pelo romanismo, votos esses que eram de obediência, castidade e pobreza. Mas entre esses 13 indivíduos, entre eles José Maria Escrivá, o padre espanhol, um deles renegou
esses votos e sacramentos. E este que se recusou a continuar nesse grupo, ele acabou se casando, contraiu um matrimônio. Então restaram os 12, que podemos chamar de 12 comparsas. Estes continuaram fiéis e submissos, a qual formou e deu origem ao G12. Esses 12 indivíduos, eles chegaram a se comparar ousadamente com Cristo e seus 12 apóstolos, em que ocupavam o lugar do Filho de Deus. E o objetivo, a finalidade, era recrutar leigos proeminentes dos vários setores sociais e nos pré-encontros trabalhar neles a filosofia do sigilo, a mais poderosa arma do jesuitismo. Até ter a certeza da fidelidade absoluta, os recrutados, sendo pessoas do mundo leigo, poderiam perguntar sobre que tipo de segredo havia no encontro. A resposta oriunda ou introduzida deveria ser: não há segredo nenhum. Mantemos sigilo apenas para provocar curiosidade. A principal recomendação dos recrutados era: quanto mais despertarem a curiosidade a respeito da Opus Dei, mais divulgada seria a sua obra. Com o interesse de ajudar a propagação e o crescimento do G12, mantendo o sigilo, os leigos estariam matando 2 coelhos com uma paulada só, divulgando a Opus Dei e não revelando a sua nefasta obra secreta. As manifestações externas mais divulgadas e difundidas, filhas prediletas do G12 da Opus Dei de Escrivá, foram e são os cursílios da cristandade. Se esse meu trabalho chegar até as mãos de um católico, de um religioso que segue a religião do catolicismo romano, saberá muito bem do que eu estou falando e a que eu estou me referindo. E a você, meu irmão em Cristo, talvez você não esteja entendendo ainda algumas coisas, mas nós vamos chegar lá. Vou lhe explicar tudo direitinho. Pois bem, os cursílios da cristandade é um sistema de evangelização, nada mais nada menos que um sistema de evangelização praticado pelos seguidores do catolicismo romano. Mais na frente, quando eu lhe falar do MDA, você vai ver, e eu vou lhe mostrar provas incontestáveis, de que o MDA é nada mais nada menos do que uma cópia exata e parecida desse programa do G12, da Opus Dei, do padre José Maria Escrivá. Nada é mais, nada menos de que uma cópia dos cursílios da cristandade. O MDA é uma cópia dos cursílios da cristandade, que surgiu quando José Maria Escrivá iniciou essa que nós podemos chamar de seita, a Opus Dei, o G12, e surgiu aí os cursílios da cristandade, que era um trabalho externo, que esse trabalho servia para recrutar pessoas. Quem é católico, se estiver me ouvindo, sabe que esse método, essa metodologia de cursílios da cristandade ainda existe entre o catolicismo romano, e eu vou lhe mostrar logo mais no decorrer desse trabalho. Vou lhe mostrar imagens e vídeos provando que as práticas que existem hoje dentro do G12, do M12, do MDA, da visão celular em geral, são praticamente as mesmas utilizadas dentro do catolicismo romano pelos cursílios da cristandade. Pois bem, até aqui eu tenho lhe falado a respeito do G12, de como surgiu, e como eu bem falei no início, surgiu através do padre José Maria Escrivá de Balangué, um padre espanhol, católico, que inicialmente chamou a sua obra de Opus Dei, que em latim significa obra de Deus. Seu falecimento foi no ano de 1975, em Roma, Itália,
tendo sido encontrado morto em seu quarto. No ano 2005, São José Maria Escrivá foi beatificado como santo da Igreja Católica e sendo adorado como mais um de tantos os santos e ídolos que o catolicismo romano tem em suas liturgias e em seus diversos deuses. Vaticano, setembro de 2005. Em um nicho externo da Basílica de São Pedro, uma estátua de mármore de 5 metros do fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, foi inaugurada e abençoada pelo Papa Bento XVI durante uma cerimônia especial. O prelado do Opus Dei e seu vigário-geral em todo o mundo é o bispo espanhol Dom Javier Echevarría, membro desde 1948, além de amigo e secretário particular de São José Maria. Così si comportava quando era in terra e così fa adesso in cielo con la perfezione propria delle anime che godono della visione di Dio. L'immagine che oggi contempliamo ne è un segno eloquente. Dentro da Opus Dei surgiu também os cursilhos da cristandade, que ainda é praticado pelo catolicismo romano para recrutar pessoas e capacitá-las para o trabalho de evangelização da Igreja Católica. Também eu lhe comentei que as práticas do cursilho da cristandade são as mesmas que estão em vigor dentro da visão celular, principalmente dentro do G12, do M12 e do MDA. Pois bem, vamos ao passo seguinte. Então, vamos aqui entender como surgiu o G12 evangelicado como nós conhecemos hoje. Bem, o G12 evangélico é herdeiro de 2 líderes religiosos e de seus ensinamentos e metodologias, que é o padre espanhol José Maria Escrivá, de que já falamos, e o pastor sul-coreano Paul Yang-cho, da Igreja do Evangelho Pleno, na Coreia do Sul. Ambos você vê aqui na imagem, acima o padre José Maria Escrivá e abaixo o pastor sul-coreano Paul Yang-cho, que carrega o título atualmente da maior igreja celular no mundo. Portanto, aí você vê o pioneiro no trabalho de igreja em célula, Paul Yang-cho, da Coreia do Sul, da antiga igreja do Evangelho Pleno, né? E a sua igreja, de Paul Yang-cho, ela foi convertida em igreja em células, né? Por ele criada e internacionalizada. José Maria Escrivá e Paul Yang-cho descobriram que grupos familiares eram o melhor modelo para consolidar a igreja e expandi-la sólida e rapidamente. As células planejadas e executadas por Cho constituíam-se de 10 fiéis, reunidas em grupos de 5. Cada célula era comandada por um líder celular. O conjunto de 5 ficava sob o comando de um supervisor, né? Essa era a estrutura básica do trabalho em célula de Paul Yang-cho. Então o que aconteceu? Castellanos começou trabalhando com o projeto de Cho em 1983. Então, a questão da visão celular da igreja em célula, inicialmente, ela foi desenvolvida por esse pastor sul-coreano, o Paul Yang-cho, em torno do ano 1983. Então, Paul Yang-cho, ele é o pioneiro nessa questão da igreja em célula. Então, César Castellanos, ele começou inicialmente copiando esse modelo de igreja em células do Paul Yang-cho, né? E ele começou a trabalhar com esse modelo, implantando em seu ministério. César Castellanos, com o seu ministério, que é a Missão Carismática Internacional, e César Castellanos implantou esse modelo de igreja em célula, né, no seu ministério. Porém, o modelo de Cho,
né, do pastor sul-coreano não funcionou como ele esperava. Ou seja, César Castellanos implantou essa questão da visão celular no seu ministério, na Missão Carismática Internacional, mas não funcionou da maneira que ele esperava, ou pelo menos da maneira que ele viu que estava funcionando na igreja de Po-Yang-Shor. Então, a partir desse, que nós podemos dizer, de fracasso e de desilusão, então César Castellanos voltou-se também, inspirando-se certamente no modelo de José Maria Escrivá, que era o G12 da Opus Dei, ministrado nos cursilhos da cristandade. Aproximadamente em 1991 a 92, César Castellanos implantou. Começou trabalhando com o modelo de Shaw, não deu certo, ou pelo menos não era como ele esperava, e voltou-se também para as estratégias desenvolvidas pelo padre espanhol José Maria Escrivá. A partir daí, César Castellanos, fazendo uma união entre esses dois modelos, teve o que ele esperava, né? Essa mistura dessas duas estruturas, de José Maria Escrivá e de Po-Yang-Shor, deu o resultado que ele esperava, né? E o crescimento foi rápido, ultrapassando em tempo recorde as fronteiras da conturbada Colômbia. Então até aqui nós podemos ver que inicialmente, né, tinha aí o pastor sul-coreano Po-Yang-Shor com o sistema de igreja em célula, o padre José Maria Escrivá com o sistema da Opus Dei, do G12 católico, nos cursilhos da cristandade, e aí nós vemos aí o pastor colombiano César Castellanos Domingues, o que você vê ao lado direito em cima do G12. Então, a partir desse casamento místico dessas outras duas seitas, César Castellanos implantou o seu ministério, que nós conhecemos como o G12, Grupo dos 12. Então César Castellanos fez uma união dessas duas metodologias, desses dois homens, distantes um do outro, mas com características semelhantes no que se diz nesse trabalho em relação a grupo familiar e célula, que é quase a mesma coisa. Então, do modelo de Shaw, César Castellanos retirou a questão da célula, a visão celular, o trabalho com grupo de célula, que era embasada na família e liderada por um líder subordinado ao supervisor e ao chefe geral. E do modelo de José Maria Escrivá, o G12 romano, César Castellanos aproveitou algumas características que nós vemos hoje, que é marcante, tanto no G12 como no M12, como no MDA, e outros rótulos que as igrejas têm modificado, porque isso não segue um padrão. Isso seguiu uma desordem onde cada um está fazendo o que você acha melhor. Então, César Castellanos aproveitou a questão da célula, de Po-Yang-Shor, e do G12, de José Maria Escrivá. César Castellanos aproveitou alguns métodos tais como o sigilo rigoroso, né, de programação de conteúdo, a concentração de atividade para não permitir reflexão ou desvio de atenção, isto é, a fuga mental esquematizado na mente das pessoas. O psicologismo, pelo qual se faz a conquista do encontrista, ou, em outras palavras, a sua lavagem cerebral. A triagem e o preparo da clientela pelos pré-encontros. A implantação da ideia de que nada existe melhor que o encontro. Inclusive, meu querido irmão, uma das maiores aberrações, uma das maiores distorções e sombriedade que existe nesse modelo de igreja celular é justamente esse termo encontro, essa palavra encontro,
que a visão celular chama de encontro com Deus. Nesse trabalho, eu vou lhe mostrar algumas cenas desses encontros que acontecem aqui no Brasil, aqui na região do Ceará, pelas igrejas que praticam a visão celular, e você vai ver o quanto de aberração, o quanto de leviandade existe nesses tais encontros, de que recebe o nome de encontro com Deus. Mas você vai ver que não é encontro com Deus coisa nenhuma. Você vai ver que é o encontro com a apostasia, encontro com o engano, encontro com a vaidade, encontro com a distorção e com a heresia. Esse é o nome que essa prática recebe. Aqui, por exemplo, você vê um vídeo da internet mostrando um destes supostos encontros que acontece aqui no Brasil, promovidos pelo G12, M12 e MDA. Aqui o vídeo está sem áudio porque eu não tenho o propósito de lhe mostrar agora, só mais na frente, mas você pode ter uma breve descrição do quanto de leviandade e de distorção você consegue observar aqui. Será mesmo que você consegue ver Jesus Cristo no meio dessa confusão, aonde parece mais um forró? Então, é esse tipo de coisa que estes movimentos têm chamado de encontro com Deus e de metodologia dos últimos dias para ganhar todos para o reino de Deus. E essa prática, esse nome encontro, ele é utilizado pelo Concílio da Cristandade, do Catolicismo Romano, do G12 de José Maria Escrivá, e tanto no M12 como no MDA. Então, mas é cada um com as suas distorções. Então aqui eu posso fazer esse resumo para você. Eu espero que não fique aqui apenas com as minhas palavras. Você tem aqui um conteúdo diante de você. Se esforce um pouco. Se você quiser, pesquise. E eu tenho certeza que você vai encontrar o que eu estou te falando. Tenho certeza disso. Então aqui nós podemos ver que o G12 evangélico, como nós conhecemos atualmente, ele é um casamento místico. Ele é uma união e uma filtragem desses dois homens, desse padre espanhol e do pastor sul-coreano Paul Yang-cho. Mais uma vez quero deixar bem claro que esses surgimentos desses movimentos, quando você pesquisa a fundo, quando você tem acesso a certas áreas da liturgia, dos ensinamentos, você vê que são o que nós podemos chamar de seitas religiosas, aonde acontece a manipulação das pessoas, aonde as pessoas são vistas não como ovelhas, não como povo de Deus, mas simplesmente como objetos de manipulação para o bem-querer de seus líderes e daqueles que estão no topo da cadeia de domínio desses tais movimentos. O interessante, meu querido ouvinte e amigo, interessante e diabólico ao mesmo tempo, é que todas essas metodologias são baseadas em supostas visões que esses homens dizem ter recebido da parte de Deus. Por exemplo, José Maria Escrivá, quando iniciou a sua obra chamada Opus Dei, existe até um documentário do Discovery Channel, se eu não me engano, eu acho que é Discovery Channel. Se for possível, se o espaço der, eu posso colocar talvez esse documentário para você, que explica quase tudo sobre a Opus Dei. E que realmente José Maria Escrivá, quando fundou a sua seita, disse ter recebido uma revelação de Deus para que ele criasse a sua organização. Então, semelhantemente, César Castellanos, maliciosamente, quando tomou posse dos ensinamentos e das práticas de José Maria Escrivá da Opus Dei, também alegou ter recebido uma visão, uma revelação. Esta suposta visão que César Castellanos Domingues recebeu é o que está em seu livro, que tem como título Sonha e ganharás o mundo. Então, tanto José Maria Escrivá como César Castellanos alegam ter tido visões com relação
ao surgimento e à criação de suas organizações ou seitas. Isso não é muito estranho, meu querido ouvinte, porque em todo o decorrer da existência humana, em relação à questão da religiosidade, muitos homens no decorrer da história, e ainda hoje, alegam receber visões estratégicas de Deus para criar o que nós vemos claramente que são, muitas vezes, as mais terríveis seitas que existem. Seitas destruidoras e diabólicas que têm na sua frente uma fachada de espiritualismo verdadeiro, que têm em sua frente uma fachada de cristianismo, mas que por trás, nos seus ensinamentos, revela uma verdadeira armadilha e arapuca do inimigo. Essa é a característica das seitas. Tem aparência de cristão, tem aparência de cristianismo, mas que os seus ensinamentos profundos são totalmente contrários à palavra de Deus e contra os princípios bíblicos. Então, esses dois homens, César Castellanos Domingues e José Maria Escrivá, alegaram ter tido visões e revelação para fundarem as suas seitas. Todo esse trabalho que você está diante dele agora, ouvindo e assistindo, é o resultado de aproximadamente 2 anos de pesquisa, de busca por informações, de fatos analisados, com os recursos que nós temos hoje, principalmente livros, internet, pois hoje tudo que se faz no globo terrestre está sendo postado e colocado para o mundo assistir. Então nós não podemos ignorar certas coisas que são realmente de fato. E aqui nas minhas mãos eu tenho um livro, eu acho que eu vou colocar a capa para você ver no decorrer desse trabalho. É um livro de um escritor cristão, tem como título Os Segredos do G12, e o nome do seu escritor é Onésio Figueiredo. E eu vou ler aqui um trecho do livro, que está aqui na página 10, a qual esse escritor ele relata o seguinte: falando sobre os cursilhos da cristandade, que é a seita fundada pelo padre espanhol José Maria Escrivá. Ensinamentos esses que eram ministrados e palestrados nos encontros, que eram chamados de pré-encontros, encontros e pós-encontro, incrivelmente parecidos com o que se faz na visão celular, que também existem essas três fases: pré-encontro, encontro e pós-encontro. Observe, por exemplo, aqui nesses 2 cartazes que eu coloquei. Do lado esquerdo você vê um trabalho de movimento do Cursilho de Cristandade e do lado direito um movimento do trabalho da visão celular, no caso aqui, o MDA. Eu quero que você observe aqui a coincidência ou não, eu creio que isso tudo é um plano religioso. Olha aqui, no movimento de Cursilho, nós temos aqui 3 dias de treinamento. Observe aqui, que é os dias, aqui tem 2 opções, o dia 14, 15 e 16, portanto 3 dias. Logo mais aqui nós vemos o dia 21, dia 22 e 23, também 3 dias. Agora vamos para o cartaz da visão do MDA. Observe aqui, dia 22, dia 23 e dia 24. Observe que ambos têm 3 dias de duração do treinamento. Então nós vemos aí uma equivalência de dias. Seria coincidência? Não, não é coincidência. Porque, como eu estou lhe falando, o movimento de visão celular ele é uma cópia do movimento de Cursilho de Cristandade que existe no catolicismo romano. Então aqui você pode observar que não é a mera coincidência. Tudo isto é um esquema, tudo isso é o resultado da maquinação humana com o propósito de manipular as pessoas para desviar realmente do foco da palavra de Deus, que é a Bíblia. Então eu queria lhe mostrar aqui esse exemplo, essa semelhança que existe
entre a duração dos dias. Aqui você vê o cartaz do movimento de cursilho de cristandade, que é o trabalho de evangelização do catolicismo romano, promovido pela Igreja Católica. E do lado direito você vê o cartaz do MDA, né, da visão celular aqui, como eu lhe falei, é uma cópia do movimento do catolicismo romano que foi adaptada para o meio evangélico. Mais uma vez eu lhe repito o que eu lhe falei no início, que os ensinamentos praticados pela visão celular, pelo G12, o M12 e MDA, são os mesmos que se encontram dentro dos cursilhos da cristandade que é praticado pelo catolicismo romano, fundado pelo padre José Maria Escrivá. Pois bem, falando sobre alguns ensinamentos do cursilho da cristandade, eu não vou poder falar tudo, meu querido irmão, porque são décadas de acontecimentos, de fatos, de história, e é impossível falar tudo aqui num trabalho tão pequeno em um vídeo. Eu vou ler aqui um trecho do livro que fala sobre os ensinamentos dos cursilhos da cristandade. Página 10, primeiro parágrafo diz assim: na mente dos ricos socializados e dos intelectuais imprimia-se um Cristo vulgar, sem realeza, indigno de reverência. Das entranhas do cursilismo emergiram tratamentos desrespeitosos a Jesus Cristo, que imediatamente caíram na boca da juventude cursilizada e dela passaram aos arraiais evangélicos, dominados pelo misticismo e doutrinados nos acampamentos paraclesiais. Uma das exigências do cursilho era de que todos os participantes se igualassem e se tratassem pelo mesmo nome, você, considerando que Cristo estava no meio deles, sendo um irmão entre irmãos, em tudo igualado a eles, deveria ser também tratado por você com toda a intimidade existente entre parceiros e amigos. Sobre essa questão, assim se pronuncia Aníbal Pereira dos Reis. Meu querido irmão, só fazendo uma pausa, esse Aníbal Pereira dos Reis é outro escritor cristão que escreveu também sobre a Opus Dei, sobre os cursilhos da cristandade, sobre os ensinamentos de José Maria Escrivá. Ele é um escritor cristão, e aqui o autor do livro está fazendo menção desse escritor, e ele vai colocar aqui um trecho, eu vou ler para você. Diz assim: assim se pronuncia Aníbal Pereira dos Reis em seu livro Os Cursilhos de Cristandade por Dentro, página 77, edição de 1973. Diz assim: nutrido cursilista, todos se tratam por você, explicam os dirigentes. Somos todos iguais. Aqui inexistem os desnivelamentos. A Cristo também se trata de você, porque Ele é nosso irmão. Só aos padres se chama de Senhor, e ao bispo, Excelência. Ao padre e ao bispo, tratamentos respeitoso, e a todo clero, reverência e respeito. A Cristo, não. E isso de propósito, para manter a suprema autoridade dos sacerdotes à custa de Jesus Cristo. O verdadeiro rei, merecedor do mais profundo respeito por parte de seus servos. Mas o Dr. Aníbal continua. Dizia um clérigo naquele 26º cursilho, e dizia: Jesus virou sabor limão para ser mais facilmente consumido, mesmo fora das igrejas. Com a imagem do Cristo vulgar na cabeça, os cursilistas passaram a lhe dirigir de maneira desrespeitosa, tais como meu chapa, o JC, amigão, Deusinho nosso. Nas orações, usavam frases como tô na tua, eu te curto, entra na minha, tu és um cara legal, um chapa super pra frente, gente papo firme, estou na tua, mora. Isso era ensinado por aqueles cursilistas àquelas pessoas que estavam ali. Continuando,
Roberto Carlos e Antônio Marcos, engajados numa elite cursilizada, lançam respectivamente Jesus Cristo e o Homem de Nazaré. Uma música em forma de oração, em linguagem intimista, foi da garganta da Opus Dei, viciada na filosofia jesuítica que os meios justificam os fins, que saíram os primeiros slogans de popularização do venerado Filho de Deus. Eu amo Jesus, Jesus te ama, sorria, Jesus o ama. Mas o Jesus da Opus Dei, tratado irreverentemente, não é o venerável Rei dos Reis, o soberano Senhor, mas o bom camarada, comunizado, parceiro compromissado de todos os revolucionários e sociais carnalizados a serviço de uma religião, preocupada muito mais com a adesão que com a santificação. A Opus Dei, pelos cursilhos, criou a Jesusmania, mas com a cautela de preservar a dignidade de sua santidade, o Papa, e a intocabilidade da reverência a Maria. Foi uma plateia cursilizada que, por ocasião da primeira visita de João Paulo II ao Brasil, numa cidade do sul, aclamou-se o seu Cristo. É isto, o Papa é o nosso Cristo. Enquanto se induzia o povo a chamar o Papa de Cristo, levavam-se os cursilizados a apelidar o Rei dos Reis de chapa e de chefão. E o escritor do livro, terminando a sua explanação, mostrando como a Opus Dei e os cursilhos da cristandade se referiam à pessoa de Cristo e com respeito à sua imagem, continua dizendo: a liturgia dos cursilhos era a mais lúdica, a mais hilária e a mais descontraída possível para que a religião se tornasse um prazer e a submissão ao clero uma satisfação. Enquanto isso, o sigilo mantinha a intocabilidade do ensino e a emoção não permitia a clara racionalidade dos participantes. A crítica, portanto, filha da democracia, ficava eliminada. O sigilo serve também, quando conveniente, tanto ao G12 de Escrivá quanto ao de Castellanos, para manter a clandestinidade. O Cristo do G12 evangélico é também popular e esvaziado de poder, regenerador, gerenciador de seu rebanho e perdoador. Um salvador conforme o modelo arminiano, que salva os esforçados, os que buscam a salvação, os que lutam para merecê-la, jamais o Cristo da graça, o soberano Redentor. O cursilizado no G12 evangélico torna-se um supercrente, capaz de decidir o seu destino espiritual e exigir de Deus as bênçãos a quais faz jus por santidade e por sua herança filial. Voltaremos posteriormente ao assunto. A semelhança é inegável.